Boa noite. E aí? Estão me ouvindo? Vamos iniciar mais uma live. E essa vai ser pesada, hein? Vamos aguardar a galera chegar. Boa noite quem tá chegando aí. Vai me dando um ok se estiver me ouvindo bem, por favor. Márcio, quem é que tá aí falando com a gente já? Hoje acho que vai dar pra gente bater um papo bem legal. Ô João, tudo bem? Seja bem-vindo, João. João Missão. Mais um reparador aí do segmento automotivo. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando aí agora. Pra gente estar batendo um papo. Galera, dá um ok aí pra mim se tiver escutando legalzinho. João, você tá ouvindo bem aí? A galera que chegou aí, vocês estão me ouvindo direitinho? É importante, porque hoje eu coloquei o fone aqui e para que eu não tenha que falar muito alto, então esse fone ajuda bastante. Respondam para mim aí se vocês estão ouvindo direitinho. Ademilce, boa noite, Ademilce. Ademilce chegando aí. Ademilce que tá acompanhando a gente de lá do Macapá. Bem bacana isso aí. Quem mais tá chegando? Vamos ver quem mais que tá chegando. Tá ok aí, João? Que ótimo. Márcio Miguel, boa noite. Som ok, imagem também. Que bom, então vamos ao que viemos, né? Eu acho que hoje, se não me falha a memória, é o nosso bate-papo de número 9. E... acho que dá pra entender assim, ou pra gente começar a discutir um pouquinho sobre o tal do coronavírus, né? A gente sempre faz a live baseada em bate-papos de oficina mecânica, enfim, o dia a dia das oficinas mecânicas, mas hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o tal do coronavírus. Eu sei que, cara, gente, esse daí é um assunto que já deve estar extremamente batido aí, pelo menos para a maioria do povo. Mas eu acho que vale a pena a gente discutir esse assunto voltado para a oficina mecânica, né? Que eu acho que, como é a nossa área, como a gente está diretamente envolvido com isso, acho que é interessante a gente discutir sobre isso na oficina mecânica. E eu gostaria de saber quem está trabalhando, o que está fazendo, né? Se fez alguma coisa de diferente, ou se está pensando em fazer alguma coisa de diferente, ou para quem tá nos assistindo também, mas não está trabalhando, falar pra gente o porquê que não tá trabalhando e etc. Que a ideia é fazer um bate-papo e uma discussão interessante sobre isso daí. Uma coisa que eu gostaria de já começar falando para vocês é que a SR Motors, que é a oficina do qual eu sou o fundador, ela está trabalhando sim, né? Porque a gente entende, pelo menos eu entendo, que assim como os profissionais da área da saúde que precisam estar na linha de frente disso, né? Precisam conduzir, digamos assim, essa pandemia, sei lá, do que a gente vai chamar tudo isso daí, né? Tudo isso é muito novo. Eu entendo que as oficinas também são, até porque o próprio governador do estado autorizou, né, o trabalho das oficinas mecânicas. E justamente com essa justificativa, né? Antes do Dória se pronunciar, eu já havia comentado a respeito lá na SR Motors que a gente ia se comportar como os profissionais da área da saúde, né? Porque as ambulâncias precisam circular, os carros de polícia precisam circular, o carro das próprias pessoas, né, do consumidor final, do usuário, enfim, precisam circular. É óbvio que uma circulação mais limitada, mas precisam estar circulando, né, até para ir para o médico, para ir para uma farmácia, para ir para um supermercado, para fazer as coisas básicas. Eu coloquei invertido aqui o microfone, por isso que está caindo aqui, eu não tinha
não tinha percebido. Então, eu acho que esse é o entendimento que a gente tem. É um serviço essencial e não tem jeito e a gente precisa estar trabalhando. Mas é óbvio que, assim como os profissionais da área da saúde, né, que estão tocando tudo isso daí, desenvolveram novos processos de atendimento, as oficinas mecânicas, elas também precisam desenvolver processos de atendimento. Então eu gostaria de saber com vocês aí, quem está trabalhando, se desenvolveu novos processos de atendimento e para quem é dono de carro também, falar pra gente se levou o carro em oficina hoje, na sexta, se vai levar, se está pensando em levar, se está confortável para estar fazendo isso ou não. Eu acho que isso daqui é um bate-papo. Depois eu posso até conversar com vocês e falar um pouquinho dos novos processos de trabalho que a gente desenvolveu. Que eu achei que a gente está conseguindo estruturar bastante o nosso processo de trabalho. A gente desenvolveu uma triagem, né, para que a gente corra menos risco, né, digamos assim. Eu digo corra menos risco tanto para se contaminar quanto para contaminar alguém, né? Porque a gente tem que estar preocupado com isso também, né? De a gente se contaminar ou da gente acabar contaminando alguém. Beleza? Vão falando aí vocês. O João já tem uma observação aí, né? O Dória falou sábado que as oficinas em São Paulo, tanto capital e interior, liberou. Só que teve alguns que fizeram uma denúncia. Aqui em Vargem Grande, resumindo, fechou metade das oficinas. Outra parte com portas fechadas. Legal. O que o João está dizendo aí, eu acho que é uma dúvida e é uma observação de muitos, né? Nossa, eu faço parte de vários grupos de WhatsApp e eu tenho recebido muita informação a respeito disso. O que acontece? Cara, trabalha com regulamento. É igual campeonato de futebol, né? Trabalha com regulamento. Fala, Lima. Ó, o Lima chegando aí. Seja bem-vindo à nossa live. A todos os outros que estão aí, eu não consigo ver todos que vão chegando, mas sejam todos bem-vindos. Assim, à medida que eu for vendo que vocês estão entrando, eu já vou cumprimentando vocês. E vai mandando um oi, vai mandando um joinha aí, que eu gosto de interagir com todo mundo, saber quem é que está participando dos nossos conteúdos. Beleza? Então, voltando a falar, ô João, o que acontece? Cara, trabalha com regulamento embaixo do braço, né? Pega o decreto da sua cidade, né? Toda cidade tem um site da prefeitura, onde lá eles têm um portal, e nesse portal, pelo menos na cidade de Jundiaí, está sendo disponibilizado a cada tempos em tempos, eles estão disponibilizando um documento, e nesse documento está dizendo quais são os estabelecimentos comerciais que podem estar funcionando e os que não podem, ok? Eu presenciei no sábado, eu fui fazer um trabalho lá na oficina, eu precisava pegar alguns materiais para produzir alguns conteúdos, e eu vi a Guarda Municipal querendo fechar um bar que tem em frente à oficina mecânica, que tem em frente à SR Motors. O dono do bar foi lá, pegou o decreto, mostrou pro Guarda Municipal e falou, tá aqui, ó, o prefeito disse que eu posso abrir. E, cara, a polícia foi embora. E o que acontece? No final do dia, saiu um outro decreto onde a polícia foi lá e ele foi obrigado a fechar porque realmente estava dizendo lá que os bares deveriam fechar depois daquele momento. Acabou. Você entendeu? Então você está trabalhando dentro da lei, não tem problema nenhum no meu ponto de vista. É óbvio que existe aquela questão da consciência, né, pessoal? Eu trabalho muito com a minha consciência e dentro daquilo que a lei permite, né? É óbvio que não é porque a lei permite com que eu trabalhe que eu vou trabalhar de qualquer jeito, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar dos processos de trabalho da SR Motors. Vocês vão entender quais foram as ações que a gente acabou fazendo para que a gente conseguisse atender o cliente sem maiores preocupações, sem maiores, né? Porque preocupação sempre vai existir. Boa noite, senhor Eduardo Martinez, seja bem-vindo à nossa live. O Ronaldo Rodrigues está dizendo aqui: o que o pessoal está fazendo? Estão na internet o dia todo. Estamos trabalhando de modo massivo na internet. Hoje atingimos o nosso ticket médio. Olha aí o que o Ronaldo está dizendo, né?
que hoje eles trabalharam e acabaram atingindo o ticket médio deles. Ô Ronaldo, fala pra gente aí se vocês mudaram um pouquinho o processo de trabalho da oficina de vocês, que é importante a gente saber como é que a galera tá trabalhando aí. Pessoal, eu vou pedir uma grande gentileza para vocês. Peguem o link dessa live e compartilhem com o maior número de oficinas mecânicas que vocês tiverem, para a gente trazer o maior número de oficinas mecânicas aqui hoje, para a gente estar discutindo sobre isso daí. Eu sei que tem muita gente fazendo conteúdo, produzindo conteúdo, mas aqui, cara, é um bate-papo mesmo. Então, quanto mais oficinas mecânicas estiverem envolvidas, melhor. E óbvio, né? Quanto mais gente tiver envolvido e participando disso, melhor. Seu Eduardo Martinez, sim, realmente, rapaz, eu cortei a barba sim por conta do coronavírus. Fazia tempo que eu não me via sem barba, né? E acho que no sábado eu já fiz a barba justamente por conta do coronavírus. A gente sabe que ele precisa de plataformas, né, para se instalar, e a barba por ser matéria, conter, enfim, eu acho que era um ninho de coronavírus. Então, por conta disso, eu acabei fazendo a barba. Olha aí, o Ronaldo está dizendo, sim, atendo às normas da vigilância com o sistema de leve trás. Bacana, tá? Lá na SR Motors, como é que a gente está fazendo, tá? A gente fez uma reunião hoje de manhã, né? É fato que, a partir do momento que o governador do estado permitiu o trabalho das oficinas mecânicas, isso não significa que você vá... Óbvio que você pode obrigar, entre aspas, o funcionário a trabalhar. Mas na SR Motors a gente não trabalha com a obrigação, né? Então nós fizemos uma reunião hoje de manhã, uma reunião bem séria. Inclusive essa reunião, a SR Motors, ela abre às 8 horas, né? E das 8 às 9h30 a gente fez uma reunião imensa, discutindo quem estava afim, quem estava com medo, quem que não estava com medo. Porque, gente, na boa, tem muita gente com medo de muita coisa. Tem gente que tem o pai doente, tem gente que tem pai idoso, tem gente que tem filho que tem problema respiratório, tem gente que tem filho que tem asma, tem gente que tem filho que tem rinite, tem gente que tem pressão alta. Eu, no caso, me enquadro na galera que tem pressão alta. Eu controlo a minha pressão. Então, isso daí vai deixar um monte de gente apreensivo. Com os nossos funcionários não é diferente, né? Então, a gente bateu um papo e eles, óbvio, que estavam todos assustados, né? Pô, vamos trabalhar? Não vamos trabalhar? Sim, vamos trabalhar. Óbvio que se o time tiver a fim de trabalhar, né? E a gente entende que, mais uma vez, somos a linha de frente, assim como os profissionais da área da saúde precisam trabalhar, a gente também entende que a gente também precisa trabalhar, porque a gente precisa dar condição para esse pessoal trabalhar. Como é que o médico vai até o hospital para estar atendendo paciente se o carro dele não funcionar, né? Como é que vão buscar um cliente, um doente, levar um doente se a ambulância não funcionar, enfim, mais um monte de outras coisas, né? Então a gente optou por trabalhar, mas... O que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião de brainstorm para discutir como é que a gente ia trabalhar, né? Porque assim, trabalhar a gente já entendeu que ia. Só que assim, a gente precisava trabalhar da maneira menos passível de transmissão. Tanto a gente transmitir, caso alguém tenha, quanto a gente receber esse vírus, caso o cliente tenha. Então, qual foi a opção que nós fizemos? Mudar o processo de atendimento de trabalho da SR Motors. Pô, sério, mas como mudar o processo de atendimento da SR Motors? Todo cliente que chega na SR Motors, pelo menos foi o que aconteceu hoje, todos os serviços, obviamente, estavam agendados, a gente sabia que os clientes iam chegar. Então, a gente fez uma triagem, né? O cliente chegava, a gente permitia com que o cliente colocasse o carro dentro da oficina e a gente já alinhava com o cliente. Por favor, não desça do veículo, permaneça dentro do veículo, né? Eu fiz um atendimento onde o cliente foi lá para medir o nível do óleo de motor e verificar um vazamento de óleo de motor, né?
Então eu pedi para que eu peço que o senhor abra o capô do seu carro. Por que eu pedi para que ele abrisse o capô do carro dele? Porque se ele estava manuseando o carro lá dentro, eu manusear a maçaneta do capô do carro dele, pode ser que eu contaminasse a maçaneta ou pode ser que eu fosse contaminado pela maçaneta. Então ele mesmo fez a abertura do capô. Fui lá, olhei, etc e tal, dispensei o cliente, era um vazamento considerável, mas nada que ele passando na oficina a cada 15 dias, porque a gente não sabe há quanto tempo isso tudo vai durar. Então a gente orientou daqui 15 dias que ele fosse, ligasse, agendasse para a gente saber que ele ia levar o carro na oficina e para que a gente verificasse o nível do óleo do motor do carro dele e a intensidade do vazamento. Então essa foi uma maneira. E os outros veículos que precisavam chegar na oficina, a mesma coisa. A Tainara ligava para o cliente e falava para o cliente, olha, não saia da sua casa para vir até a oficina mecânica. Nós iremos até você, cliente. Por que a gente optou em fazer isso? Porque nós desenvolvemos um kit higiene. Pô, Sérgio, peraí, o que é o kit higiene? Todo mecânico, todo funcionário da SR Motors tem uma garrafinha de álcool líquido, um pano, uma luva e os protetores e os equipamentos de proteção individual. Né? Por quê? Porque quando ele fosse recepcionar o carro do cliente, boa noite, André, boa noite, Renato, que está chegando aí, boa noite, pessoal que está chegando, espero que vocês gostem do bate-papo. Então, para que todo cliente que a gente fosse atender, a gente não cumprimenta mais o cliente, né? A gente dá um bom dia, boa tarde, e não toca mais no cliente, né? E a gente faz esse processo. Por que a gente optou em não tirar o cliente de dentro da casa dele? Porque assim, é um cliente a mais circulando na rua. Se ele está circulando dentro do carro dele, não oferece risco dentro do próprio carro, a não ser que ele bata o carro, alguma coisa do tipo. Mas cara, já que é para expor, vamos só nós estar expostos com as proteções cabíveis, né, com as medidas cabíveis, porque a gente não deixa que o cliente saia da casa dele. Processo de pagamento via digital. Ou o cliente faz transferência, ou o cliente passa o número do cartão, que hoje as máquinas permitem isso, que o cliente passe o número do cartão de crédito, e você faz a operação financeira através da maquininha e não tem problema nenhum. Você entendeu? A recepção de peças, né? A recepção das mercadorias, porque assim, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Boa noite, André, tudo bem? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, comida, tem o delivery entregando, né? Autopeças, tem o motoboy entregando e outros serviços de delivery. Gente, que bom que ninguém está saindo de casa, está pedindo através do delivery, né? Mas a gente tem que se preocupar também com esse motoboy que está fazendo o atendimento para a gente, né? Tanto a gente para transmitir para ele, quanto ele para transmitir com a gente. Então o que a gente fez? A gente barrou, entre aspas, a entrada do motoboy dentro da oficina mecânica. A gente vai, recepciona o cliente. Boa noite, Márcio, tudo bem? André, seja bem-vindo à nossa live. Galera, vai interagindo aí, tá bom? Não sou só eu que tenho que falar, não. Aqui todo mundo tem voz, né? Então, o que acontece? A gente para o motoboy lá na frente da oficina, a gente vai lá e a gente recepciona aquele boy. Né? Ó, boy, tudo bem? Tal, que é um álcool. A gente pega e oferece o álcool pro boy. Por quê, gente? Porque ele também está exposto, né? Ele está entregando. Boa noite, Francisco, tudo bem? Ele está entregando. Para quantas oficinas mecânicas ele não foi entregar a peça hoje? Né? Então a gente também está preocupado com isso. Boa noite, William, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, galera, a gente adotando algumas medidas de segurança. Boa noite, Luciana, tudo bem? A gente adotando algumas medidas de segurança, estaremos menos expostos e menos suscetíveis a transmitir ou receber, né, algum tipo de vírus, algum tipo de contaminação. Então, esse inicialmente foi o processo que a gente desenvolveu de atendimento ao cliente lá na SR Motors. É óbvio que hoje foi o primeiro dia de toda essa operação. A gente já identificou algumas falhas, porque hoje
um motoboy, ele chegou lá na oficina, tinha um mecânico embaixo do carro, o pessoal da área comercial, da área de atendimento estava no segundo andar, porque a nossa oficina ela tem 2 andares, o andar de baixo, que é a parte operacional, e o andar de cima, que é a parte administrativa e comercial, né? Então o motoboy acabou subindo. Então a gente identificou algumas falhas, amanhã a gente vai corrigir essas falhas, mas foi única. Na quantidade enorme de pessoas que chegaram até a oficina, né? Os clientes e os motoboys, uma única pessoa conseguiu furar, digamos assim, o nosso processo, mas já foi tomada a providência e amanhã a gente não vai, amanhã a gente tem certeza que isso não vai acontecer mais. Boa noite, Inácio, tudo bem? Então, lá na SR Motors a gente desenvolveu isso, fizemos uma reunião durante o dia, se estava bacana, se estava confortável para os funcionários. Os funcionários se sentiram extremamente seguros. É obviamente que ainda está todo mundo em pânico, está todo mundo apreensivo. Como diz o senhor Eduardo Martinez aqui acima, o momento não é de pânico, é de sabedoria, precaução e cuidados básicos com a higiene. É exatamente isso, né, gente? E eu não sei, fala Renato, tudo bem? O que acontece? Eu não sei daí quem que já assistiu a minha palestra, mas... Oi, Andressa, tudo bem? Mas na palestra a gente fala, né, que em momentos de crise, né... Ô, Dr. Ray, tudo bem? Olha o Dr. Ray aí com a gente. Em momentos de crise, né, eu sempre falo, quem é que sobrevive em tempos de crise, né? É o mais forte, é o mais esperto, é o mais inteligente, mas já saiu, né? Digamos assim, ou quem sobrevive em épocas de crise é quem melhor se adapta àquele momento, né? Então hoje a SR Motors desenvolveu todos esses processos e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês e ver se isso faz sentido ou não, né? Boa noite. Olha lá, o João tá dizendo, eu não sei se tem algum distribuidor de peças aí, mas eu vou falar, os contatos que tem uma grande distribuidora de peças em Mogi Guaçu, parou os trabalhos. Como vai funcionar daqui uns dias faltando peças no mercado? Ô João, para falar uma verdade bem grande para você, hoje às 15 horas eu liguei para um grande varejista, e eu perguntei assim, boa noite, Raulian, tudo bem? Eu falei, cara, como é que vocês vão fazer? O que está acontecendo? Porque ninguém sabe o que fazer direito. Os próprios governantes, o próprio presidente do Brasil, né? O que a gente está fazendo hoje? Por que montaram toda aquela estrutura no Pacaembu? Por que montaram toda aquela estrutura no Morumbi? Gente, porque está copiando o modelo de negócio que foi desenvolvido em outros países. Por quê? Porque lá eles fizeram e deu certo. Então copia. Vai lá e copia que vai dar certo. Você entendeu? Mas assim, muita coisa ninguém sabe o que fazer. Eu vi um vídeo hoje do prefeito da cidade de Jundiaí, desesperado, falando pro pessoal, não venham para os atendimentos e mais um monte de coisa. Por quê? Porque eles também não sabem direito o que fazer. Então, gente, lembra da crise? Lembra quem se dá bem na crise? Né? Quem se dá melhor na crise, quem sai de uma crise, quem melhor se adapta. Então tem que fazer igual a SR Motors fez hoje. Desenvolve um processo, testa, funcionou, valida, não funcionou, muda. Funcionou, valida, não funcionou, muda. Foi assim que a China conseguiu sair dessa zorra toda. Você entendeu? Então, João, ninguém sabe direito o que vai acontecer, né? Agora, o que acontece? Tem que olhar para o mercado e ver o que vai acontecer. Esse grande distribuidor, esse grande varejista, ele falou assim para mim, Sérgio, amanhã, na loja X, nós vamos ver como que vai ser o número de atendimentos e se não houver necessidade, nós vamos fechar. Nós vamos fechar, porque o empregador não quer tirar o funcionário de dentro de casa e expor o funcionário, né? Nenhum empregador no mundo quer esse peso nas costas de um funcionário ser contaminado. Deus me livre de um funcionário venha a falecer por conta disso. Ninguém quer isso. Ninguém quer tirar o cara de dentro da casa dele, de dentro do lar dele, para expor esse funcionário na rua. Mas é um mal necessário. Assim como os profissionais da saúde, os profissionais da manutenção automotiva precisam trabalhar para que o mundo funcione. Imagina um caminhão que vai distribuir remédio quebrando e não tendo mecânico para arrumar esse caminhão. Como é que vai fazer?
né? Então a gente precisa se adaptar e pensar um pouco sobre isso daí. O seu Eduardo está falando aí, ó. Água sanitária diluída em água faz o mesmo papel que o álcool gel para limpezas em caixas, outros materiais recebidos. E limpeza de maçanetas, por exemplo. Não é recomendado para a limpeza do corpo, mas é barato, mas é mais barato do que álcool gel. Senhor Eduardo, lá nós fizemos uma bomba de 3 litros. Nós demos um borrifador para cada funcionário, um borrifador, um pano, uma máscara e um pano, o álcool gel, uma máscara. E na entrada da oficina, se por algum motivo qualquer, alguém precisasse subir as escadas da SR Motors, né, a gente, com esse borrifador de 3 litros, a gente misturou água sanitária e água normal, diluímos e então estávamos passando. Eu fui fazer um teste, eu deixei numa proporção muito grande que manchou o meu tênis, você entendeu? Por conta da mistura que estava muito forte. Mas, gente, funcionou. E olha só, o álcool, ele é mais prático para ser utilizado. Mas, gente, nada substitui a água e o sabão. Porque como todo mundo está cansado de saber, esse vírus, ele é como se fosse uma bolinha de gordura. E a bolinha de gordura, ela é expelida pelo sabão. Então, gente, usa água e sabão. Usa água e sabão. Cara, você não vai pôr o motoboy para lavar a mão antes de entrar na oficina. Então você vai lá e pulveriza o álcool gel ou pulveriza a água sanitária ou pulveriza o álcool. Mas o que é o mais barato? Se não está encontrando, eu não estava encontrando o álcool na minha cidade, né? Deu uma louca, eu falei, vou em tal lugar para ver se tem. Lá eu encontrei, me venderam álcool e eu dividi para os funcionários. Mas o que a gente ia fazer? A gente ia fazer com água sanitária, porque tem o mesmo efeito e é mais barato. E o problema, a gente não está nem preocupado com economia, né? A gente está preocupado mesmo com eficiência do produto, né? Então, mas como a gente conseguiu o álcool, a gente tá utilizando o álcool lá. Vamos lá. José Luiz, boa noite, boa noite. O André Gonçalves está falando. Coloquei uma barreira de corrente com a frase espere ser atendido, onde até achei que seria o melhor lugar para eles esperarem. Que ótimo! Vocês estão vendo? É isso aí, André, se adaptando, né? Se adaptando ao momento de crise, se adaptando ao momento difícil. Ele escolheu um lugar que ele achou que fosse seguro para o cliente. Fantástico, fantástico. Adote essas medidas. Leve segurança para o seu cliente. Uma dica, André, uma dica, né? Se puder fazer com que esse cliente não saia de dentro de casa, melhor ainda. Você entendeu? Vá você, né? Essa é a minha recomendação, né? Que eu achei o mais pertinente a estar fazendo. Por quê? Como nós já vamos estar expostos, né? A gente não faz com que o cliente se exponha também saindo de dentro da casa dele. Mas essa é a minha opinião, e aí cada um faça da maneira que achar mais conveniente, né? Às vezes o pessoal não tem essa quantidade de gente trabalhando na operação, então não é possível, né? Não é permitido, não é permitido, não é possível estar fazendo esse modelo de logística. E tudo bem, né? E tudo bem. Andressa Oliveira, boa noite, Andressa. O Saulo tá dizendo, sul de Minas na área, Sérgio, boa noite. Pô, boa noite, Saulo, tudo bem, cara? E aí, como é que tá aí em Minas? Tá todo mundo enlouquecido, assim como aqui na cidade de Jundiaí? Fala pra gente. O senhor Eduardo tá falando assim, ó. Rodolfo, não use na pele, eu tenho a dosagem certa. Vou passar o WhatsApp do Sérgio. Eu não sei o que aconteceu aí, mas... Por favor, passe o meu WhatsApp para o Rodolfo, senhor Eduardo, que acredito que seja algo de extremamente importante. Então, pode passar sim. A água sanitária tem que tomar cuidado por conta da proporção, porque senão mancha a roupa e etc. A água sanitária a gente está utilizando para quê? Para lavar o calçado do cliente, caso ele tenha que entrar na oficina, né? Mas... caso não, a gente tá usando o álcool mesmo e água e sabão. Márcio Correia, é nós aqui em Curitiba. Pô, cara, muito obrigado por estar acompanhando a gente daí de Curitiba. Você é reparador, Márcio? Eu não lembro agora se você é reparador ou se você
dono de veículo. Os donos de veículos que estão nos assistindo aí, por favor, digam, né, manifestem a opinião de vocês, como é que vocês estão entendendo tudo isso daí, eu digo na área da manutenção automotiva, né? Se esses processos que a gente está discutindo aqui, se esses processos levam segurança para vocês, né? Boa noite, Carlos Maia, eu vi que você chegou aí, seja muito bem-vindo à nossa live. E seria interessante para a gente também você falar como é que está a operação das suas lojas, né? Porque o Maia é o diretor comercial de um grande varejista de autopeças. Seria bacana você dizer pra gente como é que tá saindo essa mercadoria de dentro da autopeças, né? Porque o mecânico, o reparador, ele precisa saber também como é que tá saindo isso daí. Se tá tendo cuidados, como é que tá funcionando isso aí. É óbvio que a gente entende que tá tendo cuidados, né? Então, galera, são esses os processos que a gente desenvolveu hoje, que a gente pensou hoje lá na SR Motors. E uma coisa bastante interessante também, não recomendo vocês saírem da casa de vocês para abrir as portas e ficar esperando o cliente aparecer. Não façam isso. Vão ao trabalho desde que tenham serviços agendados. O André Gonçalves está dizendo aí, clientes, 90% já fazemos o leva e traz, mas sempre tem aquele que aparece para tomar um cafezinho. André, chegou um cliente lá. Boa noite, Andrew, tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo, Alex, da ARB Treinamentos aí também. Ô André, o que a gente fez? Hoje chegou um cliente lá com um guincho e o cliente chegou, ele conhece todo mundo, é amigo lá do pessoal da parte operacional, eu não o conhecia, né? E coincidentemente eles pararam o veículo na frente da oficina e ele desceu e ele já veio me cumprimentar direto. Eu falei, olha, você me desculpe, mas eu não estou cumprimentando ninguém com contato físico, né? Se você fizer questão de apertar minha mão, fui lá, já saquei da minha garrafinha de álcool gel. E eu falei, se você fizer questão de apertar minha mão, tá aqui, ó. Fui lá, borrifei o álcool na mão dele. E aí ele pegou o álcool, fez assim, já veio me cumprimentar. Eu falei assim, olha só, deixa eu te ensinar como é que faz. Peguei, passei na minha mão e mostrei pra ele como é que fazia pra higienizar. E aí peguei e borrifei na mão dele novamente. E aí ele entendeu que eu tava falando sério com ele. Por quê? Não é porque o cara é conhecido, não é porque o cara é amigo, não é porque o cara é parceiro, não é porque o cara é brother, não é porque o cara nada. Isso não significa que ele não esteja portando o coronavírus. Você entendeu? Então assim, na boa, nesta fase não tem amiguinho, não tem cafezinho, não tem abraço, não tem beijo, não tem nada. Cara, eu tô aqui, né, para prestar um serviço para você, para que você não fique aí, ó, você acabou de chegar com o seu carro no guincho, eu imagino que se você precisar desse carro para ir para um médico, eu preciso dar manutenção no teu carro, mas cara, respeita o momento, tá? Não vamos bagunçar aqui não, vamos fazer o negócio direitinho. Então, André, atenda o cliente com o máximo de autoridade possível para que isso não aconteça e ele não leve uma contaminação nem para você e nem para o seu time que está aí trabalhando dedicado e se expondo ao risco, beleza? Então fala sério com o cliente, fala grosso com o cliente, óbvio que educadamente, mas tenha a postura correta para que o cliente não, para que você não corra o risco e nem ofereça risco para o seu time, tá bom? Olha lá, o Márcio está dizendo, sou mecânico e que por coincidência eu peguei 15 dias de férias que já estavam marcadas desde novembro. Que ótimo, Márcio. Que bom que você está de férias. Óbvio que férias merecidas, né? Se isso já estava agendado desde novembro, é porque você já está há algum tempo aí trabalhando. E, cara, que bom que coincidiu com esse período, porque você é mais uma pessoa que não está na rua, nem corre o risco de transmitir e nem corre o risco de receber, não é verdade? Então sim, cara, fique em casa com a sua família,
né? Aproveite o momento, curta o momento com a sua família, porque a gente que está na rua, que precisa estar na rua, que é para atender o carro do cliente, a gente está muito apreensivo com relação a isso, está todo mundo assustado. Então você que tem o privilégio de ficar em casa, fique em casa mesmo. Quem mais? Mais alguém tem algum comentário para estar fazendo aí? Né? Como eu estava dizendo, né? Se vocês não têm, digamos assim, demanda muito grande de serviços, trabalhem até atender a demanda que vocês têm. Porque se não tiver, abrir as portas só para ficar esperando o cliente chegar, eu não recomendo que isso seja feito, tá? Eu recomendo que vocês façam um trabalho ativo para notificar os clientes, avisar os clientes de que vocês estão trabalhando, porque eu tenho certeza absoluta que muita gente vai aproveitar para consertar o carro enquanto tudo isso está acontecendo, né? Porque depois, a hora que tudo isso voltar ao normal, os carros precisam estar em ordem para estar atendendo a demanda aí, né? O André está dizendo aqui, ó, para trabalhar nesses últimos dias, intensificamos os processos de desinfecção de nossas mãos e objetos frequentemente estocados. Também passamos a fazer a desinfecção interna do veículo com álcool para a segurança do nosso pessoal. Todos os veículos que passam por atendimento recebem de maneira gratuita a oxisanitização com ozônio. Leve e traz, caso seja preferido pelo cliente, e orientamos os clientes a voltarem para casa caso eles mesmos desejem trazer os carros. Contato físico com o cliente, o álcool, o gel para uso de todos à disposição. Andrew, tá certo o trabalho que a gente desenvolveu aqui na SR Motors. Gente, apareceu uma mensagem no meu celular aí, eu não sei se vocês estão me enxergando, tá tudo bem aí, vocês estão ouvindo direito, tá tudo ok aí. Não deu tempo de ler a mensagem, mas era alguma coisa sobre o Bluetooth, talvez o fone de ouvido. Mas se vocês não reclamarem, vamos que vamos. Ô Alcides, boa noite, estamos bem sim, graças a Deus. E você? Espero que você esteja bem. E eu sei que você é um entusiasta, não é um mecânico. Então, muito provavelmente você esteja confinado, digamos assim, na sua casa, né? E espero que esteja tudo bem aí nesse confinamento. E espero que você esteja respeitando as decisões das autoridades aí e esteja ficando dentro de casa para não levar risco para ninguém. Pessoal, e de leis, alguém está com alguma dúvida sobre leis? Se pode dar férias, se não pode dar férias? Como é que está a cabeça de vocês nesse sentido? Ademilce, você está com aí a gente? Você ainda está aí com a gente? A Ademilce, ela é do Sebrae, pessoal. E se você estiver aí junto com a gente, manda uma pergunta aí pra gente relacionada ao segmento automotivo, tá? Anne Ricardo, sou um mecânico, meu patrão resolveu fechar as portas hoje, recebo por semana. Se trabalho tenho pagamento, se não trabalho não tem. Vou ver as contas vencerem e a comida acabar sem ter dinheiro por conta disso. Acho que é sim necessário as medidas, mas complica muito para quem trabalha igual a mim. Olha só, o Ricardo, né? Infelizmente, assim como você, tem muita gente no país, tá? E eu digo mais, tá? Tem muita empresa, mas muita pequena e micro empresa que não vão ter condição financeira, não vão ter gás para bancar tudo isso daí. Então, se você já está preocupado com isso daí, imagina o micro e o pequeno empresário que tem alguns funcionários sobre a responsabilidade dele. Cara, é muito preocupante, tá? É muito preocupante isso. Então, assim, é óbvio que a sua dor ou a dor do micro e pequeno empresário não tem uma dor maior do que a outra. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que,
Infelizmente isso vai acontecer com muita gente, mas muita gente vai quebrar no país e no mundo, inclusive, né? Eu vi grandes empresários, donos de grandes redes, se lamentando, dando inúmeros depoimentos a respeito disso. Então, infelizmente, Ricardo, isso vai acontecer com muita gente, tá? Ademir está dizendo aqui, excelente observação. Esse período de quarentena é uma boa oportunidade para organizar as pendências do carro. É isso aí. O Andrew está dizendo aqui, né? Nós da Two Brothers admiramos e nos espelhamos muito no que a SR Motors realiza. Como a gente já conversou em outras oportunidades, vocês são a nossa referência. Cara, que bom que somos a referência de vocês aí. E vocês, pô, vocês estão no coração da SR Motors, né? Gostaríamos que todo mundo tivesse a iniciativa de vocês por conta disso. Mais uma vez o Andrew elogiando aí. Muito obrigado, Andrew. Muito obrigado a você, o Anderson. Eu tenho um respeito e um carinho enorme por vocês. Voltando a falar, agora a gente vai falar, né? Que eu estava dizendo sobre alguns empresários. Acho que eu posso falar aqui, não vejo problema nenhum. Não vou falar não, vai. Mas donos de grandes redes. O que acontece? Eu vi uma coisa que me chamou muito, mas muito a atenção, é que a postura desses empresários, né? Olha, podia ser diferente, podia adotar outras medidas e etc e tal, mas assim, cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma opinião a expressar, cada um tem uma condição financeira diferente, mas o problema maior de tudo isso daí é como eu disse, e mais uma vez eu vou reforçar, isso veio, não sei, né, não sei qual que é o objetivo divino com relação a isso, acredito que seja para aproximar, mas não vamos entrar na esfera religiosa, né? O que eu quero dizer é o seguinte, gente, tomem muito cuidado com as informações que vocês recebem, leem e acreditam, tá? Eu, na quinta-feira à noite, eu recebi um vídeo, esse vídeo eu não conheço, mas se dizia ser de uma jornalista, e esse vídeo colocou tanta minhoca na minha cabeça, mas tanta minhoca na minha cabeça, que eu fiquei pilhado. Na sexta-feira, eu recebi alguns outros vídeos que me deixaram mais tranquilos, mas eu peguei, parei, olhei e falei assim, gente, peraí. Eu preciso adotar uma postura com relação a essas informações que estão chegando aqui para mim. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, eu vou selecionar os locais e as mídias que vão me abastecer de informação. Porque o que acontece? Tem muita notícia falsa circulando, muita. Eu vi ontem, cara, no Fantástico, eu não assisto o Fantástico, mas ontem eu resolvi assistir para ver o que ia acontecer. E, cara, tinha um cara lá, um charlatão, vendendo uma receita milagrosa para o nego não se contaminar com o coronavírus. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu, como que o ser humano é capaz de chegar a esse ponto, né? Então, assim, filtrem. A dica que eu dou, tá? Para quem é dono de oficina que está aí me assistindo, para quem é mecânico que está aí me assistindo e para quem é consumidor final também que está aí me assistindo. Eu tô constantemente buscando informação no site da Prefeitura de Jundiaí, todo novo decreto, todo novo informativo que sai referente à minha cidade, eu vou lá e olho. Por quê? Porque eu tenho que me preocupar com o local onde eu estou. O resto do país tem prefeito, tem governador e tem outros empresários fazendo a parte deles lá. Porque o que a gente tem que pensar é o seguinte, que eu tenho que fazer a minha parte na cidade onde eu vivo e com as pessoas que estão ao meu redor e embaixo do meu guarda-chuva. Então eu estou constantemente no site do Sindirepa e
no site da prefeitura. Essas são as duas fontes de informação das quais eu acredito. Ou de pessoas que são muito evoluídas psicologicamente, das quais eu conheço, tenho o privilégio de conhecer, e eu ligo para perguntar para a pessoa: você tá vendo isso? Você tá vendo aquilo? Como é que tá? Como é que não tá? Porque, gente, ficar acreditando em videozinho do amigo que conhece, um parente que conhece alguém que viu, cara, sai disso, porque senão vocês vão ficar loucos. E eu tô dizendo isso para o nosso segmento, para saber se pode abrir oficina, para saber se não pode abrir oficina. Mas isso serve para tudo, para tudo. Nós já tava circulando um monte de vídeo de gente morrendo que a gente sabia que não era vídeo daquilo, não era vídeo real. Só que, gente, o que precisa prestar atenção, né? O que precisa prestar atenção é que vai ter momentos onde as pessoas estarão muito fragilizadas psicologicamente. E elas vão acreditar em tudo e vão replicar tudo que verem. E aí vai virar uma pandemia. Vai virar uma pandemia? Não, vai virar uma loucura, né? Então, como o senhor Eduardo diz aí, paciência, discernimento e consciência na hora de compartilhar as informações. Beleza? A Demilson está dizendo aí que realmente pode dar férias, sim, né? O impacto... A Demilson está dizendo aqui, ó... o impacto financeiro... Cadê? O impacto financeiro para nossas empresas, infelizmente, será muito forte. Do menor ao maior porte será afetado. Que sejamos fortes para esse enfrentamento e que todos possam acessar todas as informações de forma coerente. Sugiro que todos possam focar nas informações que irão fazer a diferença em suas vidas e em seus negócios. Muito bem colocado, né, Ademilce? Então fiquem atentos à informação que vai fazer a diferença na sua vida e no seu negócio. Fica aí a dica de uma grande gestora de projetos do Sebrae lá do Macapá. Uma pessoa extremamente esclarecida e está dando essa dica aí pra gente. Eu acho que vale a pena ouvir essas pessoas, ok? O senhor Eduardo está dizendo aqui, ó, está fechando um ciclo. A economia mundial precisa ser repensada. Do jeito que estava caminhando, era para o caos. É tempo de mudanças. Adaptação é a chave da sobrevivência. É o que o senhor Eduardo Martinez está dizendo aí, né, gente? O que a gente falou no início da nossa live. Quem é que sobrevive às crises? O mais forte, o mais inteligente, o espertalhão, o oportunista? Não. Quem sobrevive às crises e às adversidades é quem maior tem capacidade de se adaptar às novas mudanças. E é o que o senhor Eduardo acabou de dizer aí. Adaptação é a chave da sobrevivência. Tá aí mais uma pessoa que tem muita experiência de vida, muita bagagem, e é aí que tá. É uma pessoa para você ligar e trocar uma ideia, falar assim: pô, senhor Eduardo, tô com uma dúvida, eu tô com o meu psicológico abalado, pô, liga pra esse cara aí, porque é um cara consciente, um cara coerente, um cara que já viveu muito, é um cara que não acredita em fake news. Vocês entenderam? Então vocês têm no círculo de amizade de vocês pessoas das quais vocês podem confiar. E como o Carlos Maia está dizendo aí, ó, o momento requer equilíbrio, muito equilíbrio. E esse, no meu maior, se fosse para classificar tudo, né, eu acho que equilíbrio e consciência, sanidade é a chave para tudo, né? É a chave para tudo, no meu ponto de vista. Equilíbrio emocional para tudo, né? Porque se a gente está muito feliz, a gente toma a decisão errada. Se a gente está muito triste, a gente toma a decisão errada. Se a gente está muito abalado psicologicamente, a gente toma decisões erradas. Então, gente, olha o que o Carlos Maia está dizendo. Olha o que o senhor Eduardo Martinez está dizendo. Que são pessoas que têm muita vivência, muita experiência e muita bagagem. Olha o que esses caras estão dizendo. Para nós que somos mais novos, tá aí o caminho que eu digo para vocês que a gente tem que seguir, ao invés de ficar ouvindo ou dando ouvidos a fake news por aí, ok? O Andrew está dizendo aqui: Sérgio, como podemos lidar com o fechamento do comércio em geral?
E, inclusive, autopeças, consequentemente, ficaremos sem fornecedores. O que você pode nos dizer sobre isso? Ô, Andrew, o que acontece? Antes, se por um acaso o governador do estado ou o prefeito da cidade, por uma estratégia, não sei, né? É óbvio que eles estão fechando os comércios de maneira estratégica. O que é essencial funciona, o que não é essencial não funciona. Produtor de comida pode parar? Não pode. Esse cara estrategicamente tem que estar trabalhando. O caminhoneiro que vai transportar tudo isso, esse cara pode parar? Não, não pode parar, porque de maneira estratégica esse cara tem que trabalhar. As oficinas mecânicas podem parar? De maneira estratégica, no meu ponto de vista, não pode parar. Você entendeu? Só que aí eles pensam em toda a cadeia. Né? Se não pode faltar comida dentro da minha casa, porque senão é um item básico de sobrevivência, o produtor rural, o produtor de alimento não pode parar. O produtor produz. Alguém precisa distribuir. Então o distribuidor também não pode fechar. Se o distribuidor precisa distribuir, na questão de logística, o caminhoneiro precisa entregar. Você entendeu? Se o caminhoneiro precisa entregar e esse caminhão quebra, esse alimento não vai chegar. Ou eu tô falando de alimento, mas a gente pode falar de alimento, a gente pode falar da vacina, se por acaso descobrir a cura, a gente vai falar dos testes. Desculpa, pessoal. A gente vai falar dos exames, você entendeu? Então, tudo que é transporte para os itens básicos não pode parar. E se o transporte não pode parar, a oficina também não pode parar. E se a oficina não pode parar, a autopeças também não pode parar. Vocês entenderam? Então, é uma cadeia pensada estrategicamente. Então, eu acho pouco provável que a gente venha a parar, Andrew. Eu acho pouco provável. Oficina de funilaria vai parar? No meu ponto de vista, eu acho que vai. Porque assim, não se arruma um carro da noite pro dia. Um carro batido da noite pro dia. Você entendeu? Então eu acredito que vai parar. Mas agora as oficinas mecânicas, acredito que não vai parar. É óbvio que se sair um decreto onde tenha que parar, vamos parar. E aí, Andrew, eu prefiro sempre pensar no momento em que está acontecendo a coisa, sabe? Eu procuro colocar a minha energia naquela situação que está acontecendo. Porque senão o que acontece? Senão a gente fica pensando muito no que pode acontecer e esquece do que está acontecendo, né? E esquece de pensar estrategicamente no que está acontecendo, né? Mas se por um acaso vier a acontecer de parar, aí a gente vai ter que pensar de uma maneira estratégica no que vai ser feito. E qual que é a maneira estratégica no que vai ser feito? Parou, tem funcionário? Dá férias coletiva para o funcionário, porque o Ministério do Trabalho já permitiu com que nós empregadores façamos isso. Pô, Sérgio, mas eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel, não vou ter dinheiro para pagar o boleto da autopeça, não vou ter dinheiro para pagar isso, não vou ter dinheiro para pagar aquilo. Não, não vai. Se não tem receita, não tem dinheiro para pagar. Fato. Fato que é incontestável. O que eu recomendo? Cara, liga para o fornecedor. Fornecedor, não vou pagar o seu boleto hoje. Tenho a intenção de pagar, mas não tenho dinheiro. Quando tudo se normalizar, eu vou faturar, vou priorizar as contas e eu vou te pagar em algum momento. Pronto, não tem o que ser feito. O cara sabe que você não está trabalhando. O cara sabe que você não está faturando. O cara sabe que você foi obrigado a parar. Então não tem o que fazer. Vai ter que esperar. Entendeu? Mas isso eu prefiro pensar quando acontecer. Gestão eficiente a gestão. O Carlos Maia está dizendo, né? Gestão eficiente, inteligência emocional e criatividade. É o que o Carlos Maia está falando aí, ó. Inteligência emocional, gestão e criatividade. E gestão eficiente. Pô, gestão eficiente. O que é gestão eficiente? Pô, vou ver quais são os boletos que venceram. Vou ligar para cada fornecedor e vou falar pro cara, eu não tenho dinheiro para te pagar porque eu fui proibido de trabalhar e eu preciso pagar as contas e eu vou selecionar quais são as contas que eu vou pagar primeiro. Ponto. Não tem o que ser feito.
Alcides Padovani. As empresas podem dar férias e os dias parados podem ser negociados nas férias sem comprometer o salário, sem comprometer o salário. Tudo é negociável. Olha, o que o Alcides está fazendo, da forma com que ele escreveu, ele está fazendo uma afirmação. Tá? E eu tenho um documento, eu tenho alguns documentos aqui, ó, que eu baixei de fontes confiáveis, né? Onde fala muito sobre as medidas provisórias, né? E principalmente sobre as decisões do Ministério do Trabalho, né? Então eu estou muito atento a isso. Então realmente os dias parados podem ser negociados, pode ser antecipado as férias, pode ser negociado dos dias parados ser descontados nas férias, tudo isso pode, né? Vocês só tem que pensar de maneira estratégica no funcionamento da oficina de vocês que tudo isso vai poder, porque o Ministério do Trabalho já está consciente. Antes, para você dar férias para um funcionário, você precisava avisar no e-social, com 30 dias de antecedência, etc. E isso caiu, tá? Isso caiu, você pode avisar, você tem que avisar o seu funcionário com 48 horas de antecedência, pelo menos. Olha, daqui a 2 dias você vai sair de férias. Acabou, tá resolvido. Vai lançar no e-social e vai dar tudo certo. Isso pode ser feito sim, tá bom? Então comecem a pensar estrategicamente se vai continuar trabalhando, se não vai continuar trabalhando, porque tudo isso vai poder. O senhor Eduardo colocou ali, ó, estou à disposição, anotem o meu WhatsApp. Muito obrigado, senhor Eduardo, por se disponibilizar para aconselhar o pessoal aí, tá bom? Olha lá, o Carlos Maia tá dizendo ali, ó. Nossa empresa está atendendo com as portas fechadas e entregando normalmente. E o Carlos Maia está dizendo aqui, ó, seguindo as orientações dos órgãos competentes. Que bom. O Andrew está perguntando aqui, ó. Pergunto por que a Valcar encerrou as atividades. Outro fornecedor meu encerrou as atividades. Também acho que vai contra a cadeia produtiva, mas está ocorrendo. Criatividade, Andrew. Criatividade. Liga para os seus amigos que estão trabalhando, liga para os amigos que estão na operação, veja com ele quais são os fornecedores que estão trabalhando e faça uma nova parceria, faça uma nova aliança, pelo menos por esse período de crise, ou desenvolva um novo fornecedor. Cara, é aí, cara. É o que eu costumo, é o que eu falei agora de pouco. Vai sobreviver quem melhor se adapta no meio de tudo isso daí. E, pô, se o principal fornecedor fechou, cara, se adapta, desenvolve um novo fornecedor rapidamente, discute os preços, discute os percentuais, enfim, discute tudo que tiver que ser discutido e vai pra cima, cara. Criatividade é a palavra-chave e se adaptar é a palavra-chave. Passo sim, André. Depois me chama nessa caixinha de mensagem aí, no Messenger, que eu passo para você esse material sem problema nenhum. Isso pode ser compartilhado sem problema nenhum, tá bom? Uma dica, tá? Peça para o seu contabilista isso, porque o seu contabilista ele tá trabalhando lá da casa dele, mas ele tá atento a todas as normas do Ministério do Trabalho. O seu contabilista ele tem a obrigação de ter isso daí, porque ele não está trabalhando no escritório, ou às vezes ele está trabalhando no escritório e ele pode fazer tudo isso por telefone, por e-mail, ele consegue todas essas informações para você, tudo bem? Mas a gente vai fornecer isso para você sem problema nenhum. Que mais, pessoal? Fala, Bruno Oliveira, seja muito bem-vindo à nossa live. E aí, pessoal, o que vocês acham dessas medidas? O que vocês acham desse processo de trabalho que a SR Motors desenvolveu? Tá interessante isso para vocês? Não tá? O que vocês estão achando de tudo isso daí? Mandem a pergunta, ou mandem a crítica, ou mandem a sugestão, ou mandem o tema de vocês aí pra gente continuar discutindo sobre isso, né? Caso venham a ficar parado, né, entre aspas, não trabalhando, desenvolvam uma rotina, desenhem uma rotina na vida de vocês, prática de exercícios dentro de casa,
horário para estudar, horário para se alimentar, horário para se alimentar, enfim, horário para tudo, porque é bem difícil ficar em casa sem fazer nada, acaba sendo um pouco entediante e, cara, e cabeça vazia não é muito bom, né? Então ocupem a mente de vocês, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para ser feito. Que bom, isso, pede pra Janaína ligar para as meninas lá, que a gente passe isso daí para vocês com o maior prazer. O Alcides, fazia tempo que eu não entrava na live, você sempre competente. Imagina, Alcides, muito obrigado aí pela participação de você aí. Beleza, pessoal? E aí, é isso aí. Márcio, coloca aí o link das nossas redes sociais, né? O Márcio já colocou aí o link do YouTube. Curtam o nosso Instagram. A gente tem bastante conteúdo. E lá também a gente está publicando os nossos processos de trabalho, tá bom? A Maiara, oi Maiara, boa noite querida, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Muitos distribuidores de peças fecharam e autopeças também. Algumas eu não tenho cadastro e eu não posso tirar dinheiro do meu caixa no momento. Se o cliente quer realmente arrumar o carro nesse período, ele fica com o custo da peça. Tá aí uma estratégia que a Maiara está adotando e é isso daí, gente. Se adaptem, né? Ofereçam ferramentas, ofereçam recursos aos funcionários, ofereçam recursos e ferramentas para os clientes e se adaptem. Se funcionar isso, Maiara, vai para cima, né? Se não funcionar, muda a estratégia, porque é isso, né, gente? É um período de adaptação, é a hora de desenvolver novos processos, novas formas de trabalho, desenvolve, testa, valida, continua, ou desenvolve, testa, não valida, muda e aplica. E assim sucessivamente, né? Seja bem-vindo, Walter. Walter é o nosso comercial lá da SR Motors. Então é isso, gente. E assim, Mayara, é uma excelente oportunidade para desenvolver novos fornecedores, né? Porque, a abertura de cadastro hoje é super rápido, super dinâmico. Eles vão consultar lá se vocês são clientes bons, são bons pagadores. E eu tenho certeza que quem está trabalhando hoje está trabalhando para sobreviver, para tentar manter as coisas em ordem. E o que acontece? Eu tenho certeza que eles vão querer novos clientes, né? Então você, como uma futura nova cliente, eu tenho certeza que as portas vão se abrir para você, para desenvolver novos fornecedores. Eu não sei na onde que é a sua oficina, mas eu tenho certeza que você vai encontrar um fornecedor novo de peças aí, porque o seu fornecedor já fechou, né, por conta de tudo isso daí. E assim, gente, uma coisa que eu tenho que falar, que eu tenho que ser muito sincero com vocês, a gente tem que respeitar a opinião de todos. Tem gente que opta por fechar, ok, se faz mais sentido fechar, feche. Não fique aberto. Se for para ficar aberto, trabalhando de qualquer jeito, sem medida de segurança, sem medida preventiva, não trabalha, fecha mesmo, né? Se não tem condição de mudar os novos processos, fecha. Se tem condição financeira de ficar todos esses dias sem trabalhar, fecha, se isso for a opção, né? E os que optam em continuar trabalhando, pelo amor de Deus, desenvolvam os processos de medida de segurança para não os contaminar e não serem contaminados pelo coronavírus, ok? Pessoal, eu não sei vocês, mas assim, o papo tá bom, mas tá dando a hora. A gente sempre promete 1 hora de live, né? Já estamos a 1 hora e 3 minutos. E eu não sei se eu consegui esclarecer a dúvida de todos. Eu não sei se foi produtivo para todos, mas peço para vocês. Se alguém aí tem mais alguma pergunta, por favor, mande a pergunta. Eu não tô vendo aqui e eu não sei se a gente pode estar encerrando a live. Tudo bem para vocês? Como é que tá aí para vocês? Olha lá, aproveite esse momento para reavaliação. Espera aí que agora choveu aqui.
Aproveite esse momento para reavaliação, reveja os processos, métodos, parceria, faça novos cursos pela internet. É o que o senhor Eduardo Martinez está falando aí, ó. Felipe Correia Barros. Tem alguma ferramenta online qual consigo disponibilizar o e-commerce dos meus produtos e meus serviços que você indica? Peraí, Felipe, eu não entendi. Tem alguma ferramenta online qual consigo disponibilizar o e-commerce dos meus produtos e meus serviços que você indica? Putz, cara, eu não entendi direito a sua pergunta, mas eu imagino que você seja algum distribuidor de algum tipo de produto. Cara, tem automatização de e-mails, enfim, uma pancada de coisa aí, mas eu não consegui entender direito a sua pergunta. E o André Gonçalves está dizendo aí, ótimo, bora jantar e você paga. Vamos esperar acabar tudo isso. Daí a gente sai e janta e depois a gente define quem é que vai pagar a conta. Tudo bem, André? Então é isso, pessoal. Eu espero que essa live tenha sido importante para vocês. E eu espero que ela tenha levado algum tipo de informação relevante para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com os processos que a gente desenvolveu hoje na SR Motors, mas para a gente funcionou. Eu imagino que para vocês possa vir a funcionar também. Então apliquem, testem, apliquem, validem. Se precisar, muda a estratégia. Se funcionou, continua. E é assim que a gente vive. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado a presença de todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela interação. Tamo junto sempre. E na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos discutindo mais sobre mecânica. Mais um bate-papo sobre mecânica. Tá bom, pessoal? Desejo sucesso a todos. Previnam-se. Cuidem-se para não contaminarem e não serem contaminados. Cuidem do próximo. Pratiquem empatia ao próximo. Né? Acho que é o momento da gente começar a repensar alguns conceitos, algumas coisas que a gente estava fazendo, naquela loucura, naquele alvoroço, naquela correria do dia a dia. Acho que isso vem para dar uma balançada também nesse processo, nessa loucura que a gente vivia, nessa roda gigante que a gente vivia. Né? Então cuidem mais do próximo, cuidem mais dos funcionários de vocês, cuidem mais da família de vocês, cuidem do cliente de vocês. E quando eu digo cuidar, é cuidado também com a saúde, né? Cuidado para não contaminá-los, cuidado para não serem contaminados. Empatia, eu acho que é a palavra hoje em dia, né? Pensem mais no próximo, porque, cara, eu não consigo entender, esse lance da galera sair comprando um monte de álcool gel, comprando tudo que tem de álcool gel na vida, comprando tudo que tem de lenço umedecido na vida, comprando tudo que tem de borrifador na vida. Cara, o que adianta eu comprar 50 álcool gel e eu não vou me contaminar, mas se você se contamina, você passa pra mim. Então, o pessoal esqueceu um pouco disso, sabe? Mas enfim, não vou nem entrar nesse assunto, senão vai dar uma resenha gigantesca. Então é isso, pessoal. Bora jantar. Um abraço, sucesso e boa noite a todos. Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.